Graça e paz, igreja. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor e dizer a todos vocês que eu estou morrendo de saudade, né? Que não é nada fácil a gente ficar longe, que não é nada fácil a gente estar nessa distância, mas o que nos fortalece são os cultos que têm acontecido virtualmente, né? O que nos fortalece são as mensagens que nós temos trocado, o que nos fortalece é a palavra de Deus, né? E nesta manhã, uma manhã tão maravilhosa, uma manhã onde o Senhor nos guardou enquanto descansávamos, e o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez nós glorificarmos e exaltarmos o nome dEle, né? Nós temos passado por momentos tão difíceis em nossas vidas, por momentos tão complicados, temos passado, enfrentado esse vírus aí que tem devastado, né, o mundo, tem amedrontado, tem assustado, tem tirado vidas, e nós continuamos firmes, né? Porque nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos naquilo que o Senhor pode trazer para a minha vida, nós cremos naquilo que o Senhor pode trazer para as nossas vidas. Então, é uma manhã maravilhosa onde nós viemos louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e eu convido a você nesta manhã a abrir seu livro, a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E o Senhor aqui, Ele nos traz uma garantia de que Ele está conosco, né? Ontem à noite eu conversava com o irmão e ele disse assim: olha, eu estou dentro da dificuldade, eu estou passando por um momento tão difícil, e eu dizia para ele que ele tivesse bom ânimo. Eu falei: irmão, continue tendo bom ânimo, continue tendo força, continue olhando para Deus, né? Porque o Senhor deixa bem claro aqui que nós vamos passar por aflições, por momentos difíceis, né? Por privações, por angústia, por tristeza, por perdas, mas o Senhor está conosco. O Senhor é sobre as nossas vidas. Ele diz aqui: tende bom ânimo, né? Tenha coragem, tenha força de prosseguir, de continuar olhando para Deus, né? O nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é Jesus. As coisas estão acontecendo, as mortes acontecem, as angústias, as tristezas, as dificuldades, mas nós temos que continuar olhando para Deus, continuar tendo bom ânimo, continuar tendo força, né? Sabe por quê? Porque o Senhor finaliza dizendo assim: eu venci o mundo, né? Eu venci todas as coisas, né? Eu venci todas as coisas. Então nós temos que continuar crendo em Deus, continuar crendo no Senhor, porque Ele nos garante aqui, se nós temos bom ânimo e continuar olhando para Ele, acreditando e confiando nele, nós vamos vencer, né? É difícil nós caminharmos no deserto, é difícil, mas nós temos que ter no nosso coração que Jesus está no barco, que Jesus continua no barco. Então nós vamos chegar do outro lado da margem, nós vamos chegar do outro lado do rio. Então nós temos que continuar confiando no Senhor, confiando na palavra de Deus. Nesta manhã talvez você tenha acordado entristecido, você tenha acordado com uma aflição sobre o teu coração, amedrontado pelas notícias ruins que não param de chegar, né? Amedrontado pelas mortes que são noticiadas, mas o nosso conforto vem do Senhor, a nossa proteção, o nosso socorro vem do alto. Então nós temos que confiar em Deus. Confie no Senhor, entregue ao Senhor todas as suas angústias, todas as suas aflições, e comece a ter bom ânimo, força, coragem, perseverança. Continue confiando em Deus, é isso que nós temos que fazer, continuar confiando no Senhor. As notícias ruins não vão parar de chegar, né? As coisas ruins, elas vão continuar acontecendo nesse mundo. Talvez as dificuldades continuem sobre as nossas vidas, mas nós temos que ter bom ânimo. Essa é a palavra desta manhã: tem de bom ânimo. Continue confiando em Deus. Estou com dificuldade, estou passando por um momento difícil, mas eu tenho que continuar confiando no Senhor, porque é Ele que me dá força, é Ele que me faz caminhar, é o Senhor que me dá a direção, então eu tenho que continuar confiando nele. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta manhã, Senhor. Eu agradeço pelas nossas vidas, Senhor. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu por mais um dia, Senhor, de termos a oportunidade de glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos fortalecendo, Pai. Que a tua palavra, Senhor, continue sendo, Senhor, a nossa fonte, Senhor. Que a tua palavra continue sendo a nossa direção, Pai. Portanto, guarde as nossas vidas, Senhor. Guarde os corações daqueles que estão aflitos, Pai. Guarde os corações daqueles que estão, Senhor, num momento de dificuldade extrema, Senhor. Que os faça entender, Senhor, através da tua palavra. Os faça entender através do teu Santo Espírito, Senhor, que somente o Senhor pode mudar as nossas vidas, Pai. Somente o Senhor pode trazer o refrigério, Pai. Somente o Senhor pode nos dar a direção, Senhor. Então, por favor, Pai, eu peço que o teu Espírito, Senhor, continue nos movendo, que o teu Espírito continue nos tocando, Senhor, nos dando graça, Senhor, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, nos seguirão, Senhor, por todos os dias de nossas vidas, Pai. Então nós temos que continuar crendo, Senhor, continuar confiando na tua palavra, Senhor, para que possamos caminhar, Senhor, em meio ao deserto, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Deus. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Que você possa sentir a presença dele aí na sua casa. Sinta-se confortável, porque o Senhor está aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono.
Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Te agradecemos pela nossa casa, Senhor. Te agradecemos pela nossa família, Pai. Pedimos para que o Senhor continue guardando as nossas vidas, Senhor. Para que o Senhor continue guardando, Senhor, o nosso casamento, Senhor. Para que o Senhor continue guardando as nossas esposas, os nossos maridos, os filhos e filhas, Senhor. Para que a Tua graça continue, Senhor. Que a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, seja sobre nós, Pai. Guarde o meu casamento, Senhor. Guarde a vida da minha esposa, Pai. Guarde a vida dos meus filhos, Senhor. Porque a minha casa tem caminhado sobre a Tua palavra, Senhor. E eu creio que o Senhor tem nos dado a direção, tem nos guardado, Senhor, como família, Senhor, desse mundo faminto, Pai, que tenta destruir as famílias, Pai. Oh Deus, que tem trazido, Senhor, outros princípios, Pai. Mas nós como família, Senhor, que foi, Deus, criada por Ti, Senhor, nós continuamos, Pai, Deus, debruçados, Senhor, em Ti, sobre a Tua palavra, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos guardar, Senhor. Deus, guarde as nossas famílias, Senhor, guarde os casamentos, meu Deus, nesse tempo moderno, Senhor, nesse tempo, Senhor, que o mundo tem trazido muitas coisas, Pai, que nos condiz com a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor. Oh Deus, guarde a vida, Senhor, de cada um de nós. Guarde as famílias, Pai, da igreja de Vila Mirante. Guarde as famílias do bairro de Vila Mirante, Senhor. Guarde as nossas famílias, a nossa parentela, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar, Senhor, da Tua graça. Que o Senhor possa continuar derramando do Teu poder, Senhor. E que nós possamos, meu Pai, Deus, poder se alegrar a cada dia mais como família, Senhor, diante de Ti, Pai. Oh Deus, guarde aqueles também que estão, Senhor, Senhor, adoentados, Pai. Guarde aqueles que estão acamados, meu Deus, que o Senhor possa florescer, Deus, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, Senhor, trazendo cura, Senhor. Oh Deus, trazendo, Senhor, um refrigério sobre a vida de cada um, Pai. Oh Deus, as dificuldades têm chegado, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa, Senhor, para nos transformar, para curar, Senhor, para livrar as nossas famílias, Senhor, da mão do faminto, Senhor. Deus, por favor, Deus, guarde, Senhor, continue operando, meu Pai. E eu creio que através dessa oração, Senhor, pessoas estão sendo curadas, Pai, de dores, Pai, musculares, Senhor. Pessoas estão sendo curadas de enfermidades, Senhor, crônicas, meu Pai. Deus, pessoas estão sendo curadas do coração, Senhor. Pessoas estão sendo tocadas agora, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Oh Deus, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder, Pai. E creio que o Senhor está operando neste momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, continue, Senhor, trazendo a Tua cura, Senhor. Deus, continue, Senhor, levantando pessoas que estão acamadas, Pai. Oh Deus, que nós possamos, Senhor, Deus, exaltar e glorificar o Teu santo nome, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos, meu Pai. Por favor, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos também pelo nosso país, Senhor. Nós oramos pela igreja, Senhor. Deus, nós oramos pelos missionários, meu Deus. Oramos para aqueles que estão, Senhor, oh Deus, levando a Tua palavra, Senhor. Guarde, Senhor, o governo deste país, Senhor. Deus, guarde, Senhor, o nosso presidente, Senhor. Guarde a vida do governador, Pai. Guarde a vida do prefeito, Senhor. Daqueles que estão lá, Senhor. Oh, Pai, Deus, em favor do povo, Senhor. Que eles não venham se inclinar, Senhor. Oh, Deus, para a escuridão, Senhor, que eles não venham se inclinar para aquilo que não é bom, Pai, para aquilo que não Te agrada, Senhor. Nós pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor venha cuidar da vida de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor venha transformar, Senhor, o nosso governo, Pai. Que o Senhor possa mudar a economia, que o Senhor possa fortalecer, Senhor. Deus, que o Senhor possa guardar a cada um de nós, Pai. É isso que eu Te peço nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa casa. Muito obrigado pela nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja. Muito obrigado pelo nosso país, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado a todos nós, Pai. E nós Te agradecemos, Senhor. Oh, Deus, por esta manhã, por tudo isso, Senhor. E dizemos aqui, Senhor, uma palavra que tem nos acompanhado, Senhor, uma palavra que tem surtido efeito em nossas vidas, Pai. Que haja o que houver, Senhor, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
for, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela nossa casa, muito obrigado pelo nosso casamento, pela nossa família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. E você que precisa de uma oração, você que precisa de algo do Senhor, você que está passando por uma dificuldade, né? Não sabe o que fazer, está com o coração entristecido, nós vamos deixar aqui o nosso número, né? Que é o nosso número do WhatsApp, que é o 947888185, né? Eu vou repetir para vocês, 947888185, que você possa deixar ali o seu pedido de oração. Se você conhece alguém que esteja precisando de uma oração, que esteja precisando de um milagre do Senhor, que você possa ali mandar através desse WhatsApp o pedido de oração, que você possa colocar o nome dessa pessoa, talvez até mesmo o teu nome, que nós vamos orar para você no final do culto. Nós vamos orar por vocês no final do culto. Então é importante que você mande para nós via WhatsApp para que essa oração seja feita para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos trazer agora uma palavra de dízimo e oferta. Eu peço a vocês, irmãos, que abram suas Bíblias no livro de Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Então nós estamos passando também, né, por um momento difícil também na nossa vida financeira, né, na nossa vida profissional. Então esse salmo aqui nos traz uma esperança, nos dá força de que nós devemos confiar no Senhor, né? Porque nós não podemos mudar nada, nem uma vírgula, né? Em nossas vidas. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Se nós estivermos planejando algo, se nós estivermos tendo algo no nosso coração, e se não for de Deus, se não estiver na direção do Senhor, se não for sobre a palavra, sobre a luz da palavra, em vão vai ser o nosso pensamento. Então nós temos que confiar em Deus, né? Porque Ele diz aqui que nós devemos estar confiantes na palavra dEle, né? Ele diz aqui também que para nós, aos amados, Ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. Então nós temos que continuar confiando em Deus, porque inútil será nós levantarmos de madrugada, inútil nós termos 2, 3 empregos, inútil será nós confiarmos em outras coisas que não seja no Senhor, que não seja a palavra do Senhor. Então nós temos que confiar em Deus, né? Porque lá no livro de 1 Pedro diz que, no 1 Pedro versículo 5, capítulo 7, diz assim que lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então se você está ansioso por algo, né? Nós estamos falando aqui da nossa vida financeira, nós estamos falando do dízimo e oferta. Se há uma ansiedade sobre o teu coração, que o Senhor lance sobre o Senhor, que você lance sobre o Senhor, né? Porque diz a palavra dele aqui que ele tem cuidado de nós. Então o Senhor tem cuidado das nossas vidas, né? Então nós temos que confiar nele, né? Eu estou sem emprego, eu tenho que continuar confiando no Senhor, porque é dele que vem a provisão. Olha, eu não consigo mais manter as minhas contas. Continue confiando em Deus, que a provisão vem dele. Continue confiando no milagre do Senhor. Continue ainda acreditando no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do alto. Então nós temos que continuar confiando no Senhor. Então eu te encorajo agora a você fazer a sua transferência, fazer o seu Pix. Nós já temos aí o número do nosso Pix, que já foi passado para vocês. Nós temos a nossa conta bancária, então que você continue com esse compromisso, né, de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, porque
Os cultos estão sendo online, né? Nós não estamos lá no nosso templo, mas as contas não param. Temos pagado o aluguel, nós estamos pagando as nossas contas de água, luz, né? Todas as nossas responsabilidades nós estamos cumprindo, nós estamos honrando, né? E com isso nós vamos caminhando no Senhor. Então, você é uma parte muito importante, né? Nesse compromisso, nessa responsabilidade que a igreja tem de honrar as contas. Então, que você possa fazer a tua transferência do seu dízimo, a transferência da sua oferta, né? Você que fizer a sua transferência, por favor, envie o seu comprovante aos nossos tesoureiros da igreja, né? Que é o Davi e a Cristiane, né? Depois que você fizer ali a sua transferência da sua oferta, ou o seu Pix da sua oferta, né? Ou do seu dízimo, você envie diretamente pro número deles, do Davi ou da Cristiane, tá bom? Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar te honrando, né? Você ainda que não está dizimando por alguma questão, seja ela por falta de um trabalho, por alguma questão parecida, que você continue confiando em Deus e peça para que Deus te ajude, peça para que Deus te dê uma saída, peça para que Deus te dê um refrigério. Peça: Senhor, eu quero dizimar na tua casa, eu quero ofertar na tua casa, né? Pede para que o Senhor venha tocar sobre o teu coração, mas não deixe de dizimar, não deixe de contribuir na casa de Deus. Isso é bom, né? Para nós, é bom para a casa de Deus, que será mantida. Então nós temos que continuar cumprindo com as nossas responsabilidades que nós temos sobre a casa do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, pelas finanças, Pai. Eu te agradeço pela provisão que o Senhor tem trazido sobre nós, Pai, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela direção que o Senhor tem nos dado, Pai, e que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa continuar provendo, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa continuar derramando, Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor. Continue guardando os nossos empregos, Pai. Oh Deus, aqueles que se perderam sem emprego, aqueles que estão desempregados, que o Senhor continue sustentando, meu Deus, como o Senhor tem feito, meu Pai. Que a nossa confiança seja totalmente voltada a Ti, Senhor. Totalmente depositada em Ti, Pai. Porque o Senhor diz que enquanto descansamos, Pai, aos seus amados, Senhor, enquanto descansa, o Senhor provê, o Senhor traz, o Senhor, oh Deus, guarda, o Senhor nos dá, Senhor. Então, por favor, Pai, que isso possa continuar sobre as nossas vidas, Pai, que nós venhamos confiar totalmente na Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por cada um, Senhor, que contribuiu, por cada um que teve o seu coração aberto, Senhor, confiando na Tua obra, confiando em Ti, Senhor. Nós agradecemos neste momento em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado, Senhor, e exaltado seja o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um culto de Santa Ceia do Senhor. Nós estamos reunidos nessa manhã linda e maravilhosa, e eu creio que a presença do Senhor, ela é abundante na nossa vida, e eu creio que ela está em cada lar nessa manhã. Amém? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, cheios da presença de Deus e da graça e proteção do Senhor. Amém? Também hoje é um dia maravilhoso. Hoje é o dia da vitória, é o dia da ressurreição do Senhor. É o dia em que o nosso Senhor Jesus, após ter sido crucificado na cruz do Calvário, então, ao terceiro dia, Ele ressuscita. Ele sai daquela tumba e nos garante a vitória. O Cordeiro Santo de Deus, que tira todo o pecado das nossas vidas. Ele triunfou na cruz do Calvário. Ah, meus amados irmãos, se nós formos lá em Israel, no túmulo onde sepultaram o Senhor, nós poderemos ler uma frase que está lá. Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou.
Aleluia! Nosso Redentor vive, aquele que nos comprou na cruz do Calvário com preço precioso do seu sangue. Ele está vivo. Aleluia! E por isso nós nos alegramos nessa manhã. Nos alegramos porque podemos triunfar juntamente com Ele na cruz do Calvário. Ele venceu por nós e nós podemos sentar à mesa do Senhor e poder ceiar. E nós podemos levantar as nossas mãos aos céus e abrir a nossa boca e glorificar o Senhor, louvar o seu nome, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado por mim e por você. Amém? Nesse momento, eu gostaria de pedir à Igreja do Senhor que abrisse a palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por este culto, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de participar, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo separados, ó Pai, presencialmente, nós podemos, Senhor, nos reunir virtualmente, Senhor. E isto é maravilhoso demais, Senhor, porque nós cremos que o Teu Santo Espírito, que é onipresente, Ele está em todas as casas, Ele está em todos os lares. Ah, meu Pai, e nós podemos nos reunir diante de Ti de uma forma maravilhosa. Senhor, eu te peço humildemente para que o Senhor venha me usar, venha falar conosco, que nós possamos, Senhor, ter uma palavra diretamente do Teu coração. Os dias são maus, Senhor. Nós não vivemos dias bons, mas, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajuda, e nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, pode nos moldar. Então, meu Deus, eu te peço, venha me usar, por favor, como canal, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu refletia sobre um texto da palavra do Senhor que nós poderíamos pregar nessa manhã, manhã de ressurreição, manhã de vitória, manhã de ceia do Senhor, de mesa do Senhor, veio ao meu coração esse texto, porque nós precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender e nada melhor do que olhar para o Senhor Jesus nesse dia, olhar para a sua vida e para os exemplos e para o modelo que Jesus deve ser para nós. Então, meus amados irmãos, eu fiquei debruçado nesse texto. Eu queria dividir com os irmãos 3 pontos. 3 pontos que podem nos ensinar muito se nós colocarmos em prática. Jesus, Ele nos deu
o exemplo de que no reino de Deus nós precisamos ser humildes. Nós precisamos disto nas nossas vidas. E Warren Wiersbe, ele escreveu uma frase, eu queria ler para os irmãos. Ele escreveu: ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e a si mesmo em último. Jesus, ele nos dá o exemplo e ele é o nosso modelo de como ser dependente de Deus, de como servir aos outros, de como ter uma vida de obediência a Deus. E esse texto ele traz essas três coisas para nós de uma forma bem clara. Então, nós devemos então olhar para Jesus. Nós devemos tentar seguir o seu exemplo, os seus passos e imitar o Senhor. Amém? O primeiro ponto que eu queria dividir com os irmãos, ele está lá no versículo 5 e 6, onde diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Veja que a palavra fala que é para nós termos o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então, nós precisamos cultivar esses sentimentos, nós precisamos cultivar esses princípios na nossa vida. E esse primeiro ponto, ele nos ensina a como ter uma vida de dependência a Deus. Por que dependência a Deus? Porque Jesus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não quis ser igual a Deus. E esse é um ponto muito sério na vida do homem, na vida da humanidade. Há no homem uma atitude de tentar estabelecer a sua independência em relação a Deus. Nós queremos ser independentes de Deus, queremos andar sem Deus, como se isso fosse possível. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas, aqueles que às vezes nunca falaram de Deus, nunca se importaram com Deus, mas numa hora de dor, de sofrimento, eles se voltam para aquilo que eles estão tendo necessidade. Mas muitos decidiram andar longe do Senhor, de uma forma independente. E essa é uma atitude interior do homem que brotou primeiramente no coração do diabo. Foi o inimigo, foi o diabo quem um dia olhou para o trono de Deus, porque o inimigo ele era o líder de louvor, ele era o líder da adoração no céu. Era ele quem levava ali o céu a adorar a Deus. E um dia brotou no coração dele o desejo de ser igual a Deus. Diz a palavra que ele falou: eu estabelecerei o meu trono no mais alto monte, e ali eu serei adorado. Ali eu serei igual a Deus. Ou seja, ele um dia olhou para Deus e quis ser igual a Deus. Ele quis ter o próprio trono dele, de adoração. E quantas pessoas estão sendo influenciadas por esse tipo de sentimento, essa atitude errada de querer andar independente de Deus, estabelecendo os seus próprios reinos, os seus próprios
tronos, querendo andar segundo a sua própria vida. Então, esse primeiro sentimento brotou no coração do diabo. E depois, ele também brotou, influenciado pelo inimigo, no homem. Porque a proposta dele para Adão e Eva foi que eles seriam como Deus, se desobedecessem ao Senhor e comessem do fruto que havia sido proibido por Deus. Então o pecado entra na vida do homem através de uma atitude de querer ser independente de Deus. Nós não gostamos de nos submeter. A atitude do homem, ela é contrária de Deus, porque o pecado, quando ele entrou na humanidade, ele trouxe isso enraizado e passou de geração em geração. O pecado, como uma atitude de independência de Deus, como consequência, ele gerou a desobediência. Ele gerou ali no coração do homem esse tipo de ato. Mas a atitude foi de independência. Toda vez que nós pecamos, é porque nós não queremos depender de Deus. Nós não queremos depender da vida do Senhor em nós. E olha como a palavra do Senhor é sábia, porque a palavra do Senhor diz que é para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não quis ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo 100% Deus, mesmo tendo a prerrogativa, porque a palavra de Deus diz que mesmo que ele subsistia em forma de Deus, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele não deixou aquele sentimento entrar no seu coração. E nós devemos também, meus amados irmãos, ter uma vida de dependência a Deus. Por quê? Porque toda vez que nós queremos andar sem Deus, nós erramos. Toda vez que nós queremos andar sem uma palavra do Senhor, sem ter a vontade do Senhor na nossa vida, nós caímos. Nós perdemos a vida do Senhor em nós. Então, esse primeiro ponto, nós devemos aprender, olhar para Jesus e aprender a submeter a nossa vida à vontade de Deus. Nós devemos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Nós devemos nos submeter a Deus, toda a nossa vida, toda a nossa casa, toda a nossa família, todo o nosso trabalho. Ele deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Nós devemos aprender isso nessa manhã. A nos colocar em dependência. Em dependência. Não é independência, é em dependência a Deus. Nós devemos depender de Deus para tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um ponto que o segundo ponto que eu queria ver com vocês nessa manhã, está no versículo 7, quando diz que o Senhor Jesus, antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja que como esses princípios, essas atitudes do Senhor, elas devem nortear a nossa vida e devem ser modelo na nossa vida. Por quê? Porque uma vida dependente do Senhor, dependente de Deus, debaixo do senhorio de Cristo, vai ser uma vida abençoadora. Não vai ser uma vida de egoísmo, não vai ser uma vida egoísta.
Quantas vezes as pessoas são egoístas e o que mais falta hoje dentro das igrejas é o sentimento de trazer alento, trazer refrigério à vida das pessoas. Ou seja, nós devemos viver uma vida de serviço. É isso que o Senhor Jesus aqui nos ensina. Porque Ele, diz aí, que Ele assumiu a forma de servo. Ele foi servo. Jesus não pensou em si mesmo. Jesus não pensou na sua vida. Jesus não pensou nos seus planos, nos seus projetos. Não, Ele pensou nos outros. Ele pensou nos outros, Ele serviu. O Senhor de todos serviu a todos. Quantas vezes nós somos egoístas? Nós só olhamos para a nossa vida. Nós só queremos ser abençoados. Nós só queremos receber. Nós só queremos, como eu preguei na quarta-feira, nós só queremos ser amados. Porque essa é a natureza do homem. A nossa natureza ela é caída. A nossa natureza só quer ser amado e só quer receber. Mas Deus, Ele nos chama a ter um coração de serviço, um coração abençoador, um coração que olha para o outro com misericórdia. Veja, Jesus renunciou à sua glória. Jesus renunciou à sua glória. Jesus estava no céu. E um dia, Ele olhou para a necessidade do homem. E Ele, livremente, veio a este mundo. Assumiu a forma humana. Foi até a cruz do Calvário. Morreu por nós. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele renunciou à sua glória que Ele tinha no céu. Por isso, quando ele ora a Deus ali em João, capítulo 17, verso 5, ele ora a Deus ali e Ele fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que eu viesse ao mundo. Ou seja, Jesus pede a Deus Pai que glorifique Ele com a glória que Ele tinha antes dele ter vindo ao mundo. Ou seja, Ele renunciou a tudo isso. Ele não olhou para a sua vida. E o apóstolo Paulo, no início do versículo 5, quando nós lemos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo nos exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor hoje, nós olhamos para uma igreja egoísta, para pessoas egoístas, pessoas que só olham para elas mesmas, pessoas que são incapazes até de orar. Quando chega uma notícia negativa até elas são incapazes de dobrar os seus joelhos e interceder. Elas são incapazes de colocar a mão no bolso e abençoar o necessitado, aquele que está entre nós, que precisa de um alento, de um refrigério. Então, meus amados irmãos, que em nós possa haver o mesmo sentimento que Cristo Jesus houve, um coração abençoador, de renúncia. Jesus renunciou à sua riqueza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus, Ele é rico. Ele em sua riqueza, Ele se fez pobre por mim e por você, para que nós, na nossa pobreza, fôssemos feitos ricos, nos tornássemos ricos. Amém?
Olha o exemplo do Senhor. O exemplo do Senhor que se tornou o Senhor de todos. Ele se tornou o servo de todos. Ele veio para servir. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 20, verso 28. Ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a palavra do Senhor falando sobre Jesus, que ele veio não para ser servido, mas para dar, para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Enquanto muitos só querem receber, nós somos chamados, como igreja do Senhor, a servir. A servir em meio a prejuízos, a servir em meio a sofrimento, a servir em meio a enfermidades, a servir mesmo quando a nossa força, ela nos falta. Escuta a voz. Nos falta. Nós somos chamados a isso. Somos chamados a ter um comprometimento de serviço. Quantas vezes eu olho para as dificuldades da igreja e eu vejo pessoas que têm habilidades tremendas, mas que estão paradas, que estão retidas nelas mesmas. Vão morrer com essas habilidades, vão morrer com esses dons que poderiam abençoar muitas vidas. E vão chegar diante de Deus com as suas mãos vazias, porque olharam apenas para as suas próprias vidas. Os cemitérios estão por aí, cheios de pessoas pobres, cheios de talentos que foram enterrados juntamente com essas pessoas, porque elas não usaram as suas vidas para abençoar. Nós somos chamados a abençoar. Nós somos chamados para servir. Mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos onde as coisas não estão nada bem. Deus nos chama, como igreja do Senhor, a olhar para Jesus nessa manhã. Olhar para Jesus. E a aprender. Não olhar para Jesus com os olhos de receber algo. Não. Deus, na sua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor nos chama nessa manhã a aprender com a vida do Senhor, que venceu a morte, que venceu o pecado por mim e por você. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por mim e por você. Servo é aquele que presta serviços a outrem sem interesse. E como faltam pessoas nos nossos dias com esse coração de servir sem olhar para os interesses. Servir porque é chamado. Servir porque sentiu de Deus. Que nós possamos ser uma igreja de servos, uma igreja de homens e mulheres que tenham um coração abençoador, um coração maravilhoso para abençoar. Alguém que leva ânimo, alguém que leva força, alguém que leva alívio e refrigério. Nesse tempo, nesse último mês que nós tivemos esse problema aqui em casa da Covid, eu pude ver como é importante essa questão do serviço. Deus fez o meu coração olhar para algumas pessoas que nos serviram eu e a Raquel. Enquanto não podíamos sair para fazer as compras normais, Deus preparou um casal que fazia as compras para nós.
enquanto não podíamos preparar nossos alimentos, as nossas refeições, Deus preparou uma querida irmã, a minha filha, para poder cozinhar para nós. Enquanto não sabíamos o que fazer, Deus preparou uma irmã que todos os dias ligava para mim, se não uma, duas, até 3 vezes, perguntando como nós estávamos, perguntando o que precisávamos. E um dia ela quis trazer uma compra aqui para nós. Eu falei, não precisa trazer. Você mora longe. E eu ouvi algo que marcou meu coração. Quando a gente ama, a gente não mede distância. Aquilo tocou meu coração. Eu pude ser abençoado. Aquilo me trouxe refrigério. Aquilo me trouxe alento. Aquilo me trouxe força. Quando a minha fé começou a ficar mais fraca, eu comecei a esmorecer. Deus levantou um irmão que escreveu uma carta para Raquel. E a Raquel não podia ler, porque a Raquel não tinha condições de ler. E ele me escreveu e falou, olha, eu escrevi uma carta para Raquel, mas eu acredito que ela não leu. Depois você lê para ela. E eu li aquela carta. E aquela carta não era para Raquel apenas. Era para mim. Era para minha filha. Era para Raquel. Me trouxe alento, refrigério. Eu louvei a Deus por aquele irmão. Eu louvei a Deus por aqueles irmãos. Para aquela irmã que veio de longe trazer algo aqui. E quando ela chegou com o irmão dela, eu falei, por favor, não entrem. Porque a gente pensa sempre no outro. Falei, não entra, vocês podem se contagiar. E aquele irmão dela falou para mim, pastor, eu vou obedecer, não vou entrar, porque eu estou respeitando a sua palavra. Mas Deus, enquanto eu dirigi o carro até aqui, me pediu para que eu entrasse e pusesse as minhas mãos na tua esposa. E eu falei, olha, se é Deus quem está falando, então pode entrar, meu querido irmão. Ele falou, eu sou presbítero. Eu falei, amém, glória a Deus, pode entrar. Minha filha desesperada atrás, pai, não. Eu falei, filha, Deus está no controle. E ele entrou, tirou o sapato, foi até o quarto da Raquel, onde nem eu estava entrando. Nesse dia eu entrei. Ele entrou, eu falei, pera que eu vou pegar o óleo. Ele falou, não, pastor, já estou aqui, já está aqui, eu já trouxe o meu. Pegou o óleo, ungiu a minha esposa, colocou as mãos e ali orou. Repreendeu a enfermidade. Eu sei que muitos oraram por nós. Eu sei que a igreja do Senhor orou por nós. Mas essa atitude tocou o meu coração. E a partir daquele momento, foi uma crescente. E a Raquel se recuperou. E nós passamos pelo problema. Mas, como é importante, meus amados irmãos, como é importante nós levarmos vida. Como é importante nós levarmos alento. Essa palavra ficou no meu coração. Como é importante nós levarmos refrigério uns aos outros. Como é importante nós termos esse coração abençoador, sem interesse algum. Amém. Terceiro e último ponto. Versículo 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que o versículo fala. Me perdoa, meus irmãos. Aqui é ao vivo, não tem edição nenhuma. Ok? Glória a Deus, porque o Senhor, quando fala, o Senhor, Ele nos usa. E a boa homilética diz que o pastor não pode chorar, mas eu não sou muito bom em homilética.
Infelizmente, eu tenho um coração que se emociona. Sou melancólico e às vezes as minhas lágrimas, elas vêm até a minha face. Mas eu não me envergonho disso. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que o Senhor, Ele nos ensina a ter uma vida de obediência. De obediência. Jesus, meus amados irmãos, Ele decidiu ser obediente, tornar-se obediente. Ele decidiu fazer apenas a vontade do Pai, porque a obediência tem tudo a ver com vontade de Deus, tem tudo a ver com vontade do Pai. Lá em João capítulo 6, verso 38, diz assim, Jesus falando, né? Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus. Essa foi a decisão do Senhor. Ele não se desviou nenhum centímetro para cá, nenhum milímetro para lá. Não. Ele focou a sua vida em fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é fácil. É renunciar à própria vontade. Porque se você faz a vontade de Deus, você não faz a sua. Veja que renunciar à própria vontade é priorizar a palavra de Deus. É priorizar a palavra de Deus na vida. Então, se nós somos obedientes, a obediência vai gerar isso em nós. Priorizar a palavra de Deus, priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Nós pudemos pregar para a igreja em domingo passado, e nós falávamos o seguinte, que ser sábio, Deus nos chama para ser sábio. Ser sábio é colocar o conhecimento de Deus em prática. Ser sábio é fazer isso, ter sabedoria, é colocar o conhecimento de Deus em prática, não apenas no intelecto. Não adianta nada a gente saber, não adianta nada a gente ter na nossa mente. Não, nós somos chamados a colocar em prática. O sensato, então, meu irmão, o sábio, ele decide com base na palavra de Deus. Quanta gente está errando? Quantas pessoas estão errando? Por quê? Porque elas não têm sido obedientes, não têm colocado a vontade do Senhor em prioridade, não têm priorizado a palavra do Senhor. Elas sabem que estão erradas, elas sabem que estão pecando, elas sabem que precisam retornar para a vontade do Senhor. Elas sabem que precisam alinhar as suas vidas à palavra do Senhor, à vontade de Deus. Mas elas não o fazem. Elas são como um insensato. E a minha oração nessa manhã é para que você retorne, para que você volte a estar no centro da vontade de Deus, priorizando a vontade do Senhor na tua vida. Essa é a minha oração nessa manhã. Se eu pudesse ter um pedido só, eu pediria isso para a tua vida. Eu sei que muitos estão precisando de uma cura. Eu sei que muitos estão precisando de um refrigério em seus corpos físicos, mas eu pediria para o Senhor para que você voltasse ao centro da vontade de Deus. Porque nós precisamos disso. Precisamos ser sensatos. Decidir com base na palavra de Deus. Precisamos renunciar ao sustento próprio. É o que está lá em João capítulo 4, verso 34. Que diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e concluir a sua obra. Veja que Jesus fala que a comida dele, né, era fazer a vontade de Deus. Comida é sustento, é necessidade, nós precisamos comer. Nós precisamos nos alimentar, os nossos corpos. Veja o que Jesus falou, que o sustento dele, a necessidade dele, era fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E nós precisamos comer para nos sustentar. E lá em Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo inimigo, o inimigo falou: você está com fome? Transforma essas pedras aí em pão, porque você tem esse poder. Jesus vira para ele e, com a base na palavra de Deus, na palavra que estava dentro dele, enraizado nele, responde para o inimigo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós devemos ser sustentados, fortalecidos, alimentados pela palavra de Deus. Quantos perderam essa revelação? Quantos naufragaram na fé? Quantos estão raquíticos espiritualmente? Quantos não leem mais a palavra e não sentem Deus mais falando com Ele? Quantos não têm mais anseio, vontade de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus? Quantos não ouvem mais com os seus ouvidos espirituais quando Deus fala? E a minha oração para você nessa manhã é para que Deus abra os seus ouvidos, para que você comece a ouvir, para que você comece a sentir necessidade de Deus na tua vida, como outrora, como você já teve, como você já foi usado por Deus. Que nós voltemos a estar no centro da vontade de Deus. Amém? Aleluia! A ser sustentado por Deus. Vida entregue a Ele completamente. O que é que nós vamos deixar para as gerações futuras? O que é que você vai deixar para os seus filhos? Apenas dinheiro, apenas trabalho, apenas estudo, apenas coisas vãs, supérfluas. Não, meus amados irmãos. Deixe o que é eterno. Deixe um legado de coisas eternas. Que os seus filhos vejam vocês orando. Que os seus filhos, que as gerações nos vejam orando, nos vejam lendo a palavra, buscando a Deus, obedecendo o Senhor. Nós precisamos priorizar a vontade de Deus em nossa vida em detrimento da nossa. Porque a nossa vontade vai nos levar para longe de Deus. A nossa vontade vai nos levar para bem longe. Mas a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus te toque, como tocou no filho pródigo. Diz a palavra que ele estava lá cuidando de porcos. Longe de Deus, longe do seu pai, longe de todos. Mas um dia ele recebeu o toque do Senhor, lá onde ele estava. E a Bíblia diz que ele se levantou e decidiu retornar para a casa do Pai. Oh, aleluia! Que você retorne ao centro da vontade de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Que você volte a priorizar a vontade de Deus em detrimento, em prejuízo da sua vontade, que é a vontade da sua alma. Que a sua vontade, a vontade da sua alma seja colocada em segundo plano. Mesmo que vá trazer prejuízo, mesmo. Que
você decida se nessa manhã morrer para a sua vontade. Que você decida nessa manhã submeter a Deus toda a sua vontade, a vontade da sua alma, todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que um dia você sonhou, entregue para o Senhor nessa manhã em obediência. É isso que o Senhor nos ensina com relação a esse terceiro ponto. Ah, meus amados irmãos. E olha só, porque Jesus foi dependente de Deus, porque Jesus foi servo, porque Jesus, ele foi obediente. Então, olha o que diz o versículo 9 a 11. Fala que o Senhor o exaltou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Porque o nosso Senhor foi exaltado. Aleluia! Por quê? Porque Ele não ficou no meio do caminho. Não! Ele não quis ser igual a Deus. Não! Ele não quis ser servido. Ele serviu a todos. O Senhor de todos serviu a todos. Ele o exaltou, ele foi exaltado porque ele foi obediente, ele decidiu priorizar a vontade de Deus. Glória a Deus, porque por causa disso, o seu nome foi exaltado. Diz a palavra que o seu nome foi exaltado acima de todo nome. Não há um nome superior ao de Jesus, meus amados irmãos. Não há. Ele foi exaltado para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Já passou muita gente importante sobre a face da terra. Já passou muitos homens e mulheres importantes, reis, governadores, presidentes. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade, ela traz a honra. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 33, diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E diz que o temor do Senhor, a vontade de fazer a vontade do Senhor, a decisão de priorizar Deus nas nossas vidas, isso é instrução, é a instrução da sabedoria. É aquilo que vai nos ensinar a sabedoria. É aquilo que vai nos ensinar o caminho de se chegar à sabedoria. E que nós possamos, nessa manhã, olhar para a vida do Senhor Jesus e aprender. E que o seu Santo Espírito venha nos ensinar, venha nos instruir
em como colocar em prática essas coisas. Vamos orar a Deus nesse momento. Antes de orar, eu gostaria de ler algo. Não está no esboço. Eu peguei a minha fiel escudeira de improviso ali. Eu vou ler para você. Porque hoje é um dia aonde domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Além disso, é domingo de ceia. Que toda a honra, que toda a glória sejam dadas a Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 5. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com estes selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu vi e ouvi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Senhor, o nosso Senhor, Ele está vivo. E aqui nesse texto nós vimos que Ele está vivo com poder e autoridade
E Ele é o único merecedor de toda a honra, e de toda a glória, e de todo o poder, e de toda a autoridade, e de todo o louvor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Palavra que nos ensina, Senhor, a depender somente de Ti. Palavra que nos ensina, Senhor, a servir, a ter um coração abençoador, a não olhar para nós mesmos, mas olhar para os outros. Palavra que nos ensina, Senhor, meu Deus, a ser obediente à Tua vontade, a nos submeter, a submeter a nossa vontade à Tua, Senhor, a alinhar a nossa vida à Tua, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um com essa palavra, meu Pai, que essa palavra possa ter edificado a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, todo aquele que nos ouve nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu queria convidar você a participar da ceia do Senhor. Amém? Se você não preparou os elementos, então esse é o momento de você preparar os elementos da ceia. E nós vamos nesse momento estar consagrando para que nós possamos tomar e comer todos juntos. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Coríntios, o apóstolo Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós vamos nesse momento dar graça e consagrar o pão em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que tem nos dado em nossas vidas, Senhor. Amém. Obrigado por este momento único, Senhor, de participar da Tua santa mesa, Sim, da Pai. Tua santa Sim, Pai. ceia. Ó Jesus, nós consagramos este pão, lembrando que o Senhor se deu por nós e Senhor. foi obediente até a Aleluia, morte, Jesus. mas triunfou, ressuscitou, venceu a Aleluia, morte, Senhor. estás no céu Senhor. ao lado de Deus Pai. Ó Jesus, Aleluia. muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não andou para trás, mas foi para frente, não desistiu, Senhor. obediente. Senhor. E o Senhor, muito obrigado, Jesus. Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Muito obrigado, Aleluia, Jesus. Senhor, Aleluia, porque tu Senhor. és maravilhoso. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nesse momento, eu queria convidar você a pegar o pão. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Levantar e repetir comigo, Aleluia. assim como Moisés Assim como Moisés levantou levantou a serpente no deserto, a serpente no deserto, assim importa assim importa que o Filho do Homem que o Filho do Homem seja levantado, seja levantado, para que todo aquele para que todo aquele que nele crer que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha mas tenha a vida a eterna. vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Podemos comer. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Cordeiro Bendito Santo de seja Deus. Aleluia. Cordeiro de Deus.
Yeshua HaMashiach, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e está vivo. Cordeiro Santo de Deus, a ti seja toda honra, toda glória, e todo poder e todo domínio sobre toda a terra. Porque o Senhor venceu o Cordeiro. O Senhor venceu. Aleluia. Venceu por mim. Venceu pela igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor diz que o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, foi o preço pago por mim e por você. Foi o sangue derramado naquela cruz que foi capaz de nos tornar filhos novamente. O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Havia necessidade de ser derramado sangue, Senhor, mas o teu sangue nos lava. O teu sangue, Cordeiro, tira todos os nossos pecados. A palavra do Senhor fala que você deve se examinar. Então, nesse momento, examine-se a si mesmo. E então tome, não deixe de tomar a ceia do Senhor. Amém? Que você possa dizer, como eu vou falar para você agora. Eu tenho uma aliança com você, com todos vocês, em Cristo Jesus. Fale para quem está do teu lado agora que você tem uma aliança com Ele em Cristo Jesus. Eu tenho uma aliança com você em Cristo Jesus. Aleluia. Eu tenho uma aliança com você, filha, em Cristo Jesus. Eu tenho uma aliança com você, Aleluia. 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 Nós vamos orar agora, consagrando. Não beba ainda, vamos consagrar em nome de Jesus. Amém. Ó Jesus, quão maravilhoso Tu és. Sim, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor verteu Teu sangue puro. Sim. Por mim. Aleluia. Pelos nossos irmãos. Ó Senhor. Senhor. O Senhor verteu sangue puro por este mundo. É. Ó Senhor, que muitos venham te conhecer. Sim, meu Deus. O único Jesus maravilhoso. Sim. O Aleluia, Cordeiro Jesus. de Deus, o único Deus poderoso. Obrigado, Jesus. Ó Jesus. E sobre si todos os nossos pecados. Sim, Todas Pai. as nossas transgressões Foram estavam lavados. sobre si. E foram lavados pelo Teu sangue. Todas as nossas enfermidades e doenças, ó Senhor, Tu levou na cruz por nós. Senhor. E sobre si, Senhor, estavam tudo. Pai. Ó Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou. Consagramos, Aleluia, obrigado, Jesus, porque Tu és o único Em nome nome sobre todos os nomes. Senhor. Nome poderoso, nome eterno, aleluia, glórias Aleluia, a Ti, Jesus. Jesus, Aleluia. aleluia. Podei-vos beber em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
Glórias a Ti. Glória ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Deus Aleluia. pelo privilégio Maravilhoso. de participar da Tua mesa juntamente com a Tua igreja. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Presença real de Jesus possa estar em todas as casas nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nessa hora, meu irmão, eu queria aproveitar esse momento e fazer uma oração, intercedendo por algumas vidas. Você pode orar comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, nessa hora, orar, Senhor. Orar, Senhor, pela Irani, Senhor. A mãe da Renata Morelato, Senhor. Sogra, Senhor, do Edinaldo. Que está internada na UTI, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com uma unção, ó Pai, de cura nesse momento, Senhor. Cura a Irani onde ela estiver, Senhor. Pai, em nome de Jesus. O pastor Paulo Bola, Senhor. Que também, Senhor, está internado na UTI. Está entubado, Senhor. Eu quero repreender, Senhor, essa doença, Senhor. Essa Covid, Senhor. Quero te pedir, Senhor, para que teu Santo Espírito, Senhor, ó Pai, vá até essa UTI, Senhor, aonde a dona Irani está, Senhor, aonde o pastor Paulo está, Senhor, e ali toque, Senhor, nessas vidas, Senhor. Ó Pai, assopre o fôlego de vida, Senhor, e que eles sejam curados, Senhor, curados em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão passando por esta enfermidade maligna, eles possam ser curados, Senhor. Eu me lembro, Senhor, da Benedita, Senhor, a mãe da Jamila, Senhor, que também está entubada, Senhor. Pai eterno, cura, Senhor, a Benedita, Senhor, dessa doença. Senhor, tira ela daquele leito de dor. Tire, Senhor, os teus filhos, Senhor. Abençoa o nosso país, Senhor. Que a cura, Senhor, venha sobre o Brasil, sobre as nações, Senhor. Pai eterno, nós, Senhor, intercedemos, Senhor, por essas vidas que estão passando por este problema. Oramos, Senhor, pela Michele. Oramos, Senhor, pelo Adriano. Oramos, Senhor, pela Raquel, Senhor. Ó Pai, para que a recuperação seja completa, Senhor, sobre todos aqueles que passaram por essa doença. Que a recuperação seja completa, Senhor. Que não haja sequela, Senhor. Oramos, Senhor, também por todos aqueles que estão com câncer, Senhor. Repreendemos, Senhor, repreendemos essa enfermidade maligna. Em nome de Jesus, seja curado. Seja, Senhor, seja liberto nessa hora, em nome de Jesus, pelo sangue do Senhor, que haja cura sobre a tua vida, que haja cura sobre a enfermidade que está sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas elas. Maravilhoso. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Receba a cura do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria nesse momento me despedir de você, mas antes, Raquel. Amém. Obrigada ao Senhor. Agradeço ao Senhor Deus por essa oportunidade de estar aqui. Na outra Santa Ceia eu estava isolada. Fiquei muito triste, mas o Senhor estava no controle de tudo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a minha família, de trocar o cálice com a minha família. Espero que você também esteja bem, que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma ótima semana e quarta-feira nós nos veremos novamente. Amém. Glória a Deus pela tua vida, para mim. É maravilhoso estar reunido com você nesse momento incrível do partir do pão, né? E dizer para você que mesmo separado nós estamos juntos. O Espírito Santo é um só. Ele está aí e está aqui. Então nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Eu amo muito vocês. É um privilégio para nós
estarmos entrando aí na tua casa. Amém? Que o Senhor possa muito te abençoar. Saudades do culto presencial, mas não deixe de se conectar, de se relacionar, mesmo dessa forma virtual. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amo todos vocês. Deus abençoe. Também Aleluia. amo vocês.